Fala, amigo modelista, aqui quem está falando é o Bruno Chiquito, aqui do canal do blog do Chiquito. Estamos aqui com o nosso curso de plástico modelismo gratuito no YouTube para vocês. E hoje nós vamos fazer a nossa quinta aula e a gente vai falar um pouco sobre colas. Tá? Vamos entender um pouco essa ferramenta que é uma das mais fundamentais aqui do nosso maravilhoso hobby. É verdade. Antes de começar, não esquece de já deixar seu like aí, dar aquele dedão pra cima gostoso que só você sabe dar. Ai, que delícia! Se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente está com vídeos novos todas as terças-feiras. E nós também temos nossas lives todas as quartas e sábados aqui no YouTube, segundas e quintas lá no Instagram. Então, vem acompanhar o Chiquito, bora lá aprender um pouco mais sobre plástico modelismo. Roda a vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$5. O link está na descrição. Hoje falaremos um pouco sobre colas. Essa ferramenta aí, uma das mais importantes aqui do nosso hobby. Afinal, né, a gente vive de montar as coisas por aí. No plástico modelismo, para montar os nossos kits, a gente usa basicamente, majoritariamente, 3 tipos de cola. Tá? Eu vou falar desses 3 tipos hoje e mais um tipo que a gente vai falar aí no final. Então a gente vai falar de 4 colas diferentes. Vamos começar falando com as colas mais tradicionais aí do plástico modelismo, que são as colas de fusão, como essas duas que eu tenho aqui, tradicionais. Cola de fusão, cola para plástico. Essas são as colas mais tradicionais do plástico modelismo, desde a época que elas vinham nos tubinhos, né, aquela cola fiapenta, fazia fio, sujava a casa inteira. Você pegou essa época? Eu peguei. Eu também. Era horrível aqueles tubinhos de cola. Devo ter algum por aí. Essas são as colas mais tradicionais do plástico modelismo. Tá? Essas colas, elas eram originalmente feitas à base de tolueno. Tá? Tolueno é um componente químico utilizado na indústria que é conhecido como ser um excelente solvente para polímeros ou solvente para plásticos. Né? Nosso kit feito de poliestireno, ele é basicamente feito aí de polímeros. É verdade. Então, como essa cola é um tipo de solvente, ela age por fusão. O que acontece? Tá? Quando essa cola entra em contato com o plástico, ele dá uma leve derretidinha na superfície do plástico, uma certa amolecida aí na superfície do plástico. Quando você tem 2 peças de plástico que estão em contato sob uma camada de cola, essas peças irão amolecer, né? Elas vão sofrer um ataque químico e elas irão se fundir. Tá? Nesse derretimento, uma cola vai entrar dentro da outra e se fundir. Esse é um processo muito importante dentro da física, dentro da química, que é você pegar 2 coisas que vieram separadas no universo e fundi-las de uma vez só. Né?
Isso aí desprende bastante energia, é uma reação química bastante importante, tá? Isso gera também colagens bastante resistentes, tá? Então, a cola para plástico, a cola de plástico modelismo, é uma cola extremamente eficiente. A colagem dela é quase como se fosse uma solda mesmo, tá? Porque as peças se unem quimicamente, tá? Tá bom. Essas colas são apresentadas em vários modais. Eu tô com 2 aqui na mão, mas eu tenho vários aqui para mostrar. Mas a gente vai explicar os modais, os tipos cola fina, cola grossa, tudo. A gente vai explicar tudo no final, porque a regra desses modais para as colas meio que são iguais para todas, tá? Então a gente vai primeiro diferenciar uma cola da outra. E essas colas que a gente chama de cola para plástico ou cola de fusão tem esse funcionamento de fundir as peças, né? Fazer uma união química das peças. Quais os prós e quais os contras? Então vamos lá, vamos começar pelos pontos positivos de a gente usar essas colas tradicionais à base de tolueno, né? A gente fala cola de tolueno, mas na verdade o tolueno não está mais sendo utilizado em larga escala pela indústria, pelo menos não pela indústria internacional, essas marcas grandes que a gente conhece. O tolueno ele está com a distribuição bem controlada e bem proibida a venda para consumidores finais, tá? Mas algumas colas feitas em outros lugares do mundo, né, como Brasil, o pessoal ainda usa bastante tolueno, né, para confecção dessas colas, tá? Então vamos lá, vamos às vantagens da cola, tá? Por ser essa fusão química, esse derretimento de uma peça na outra, essa colagem é uma colagem bastante resistente, tá? Então, quando você usa uma cola de fusão, uma cola para plástico, você está criando uma colagem bastante forte, bastante rígida, né? A gente gosta de recomendar esse tipo de cola, por exemplo, para quando você precisa fazer alguma colagem estrutural, alguma coisa importante, alguma coisa que vá sustentar o peso do kit, tá? Uma dica em relação a isso, tá? O que é estrutural, o que demanda maior resistência, o que vai sofrer maiores ciclos de estresse. Os modelos, independentes do que sejam, carro, avião, navio, curiosamente eles vão sofrer estresse e fadiga por ciclos exatamente nos mesmos lugares em que os veículos originais que eles representam vão sofrer. Como assim? Né? Então, por exemplo, avião, quais são as partes estruturais que sofrem muito estresse do avião? Raiz de asa, trem de pouso, suporte de deriva, são lugares aí que vão sofrer estresse estrutural, assim como os aviões de verdade, tá? Carro, parte de chassi, parte de suspensão, né? Lógico que reduzido tanto à escala quanto ao peso, né? O peso não é reduzido na escala, a gente tem uma redução maior do peso da densidade, né? Em relação ao original, mas algum ciclo de estresse ele sofre, né? Então essas colas são interessantes para esses momentos onde você acredita que o kit vai sofrer um pouco mais de estresse ali, vai ter que aguentar um pouco mais o peso, né? Essas colas são ideais para isso, porque é solda mesmo, né? É fusão, uma cola com a outra. Tá bom. Essa é a principal vantagem desse tipo de cola, tá? Ela dá bastante estrutura para um kit, tá? Mas por que a gente não pode só usar esse tipo de cola, então, Chiquito? Por que a gente vai falar de um monte de cola aqui hoje? É simples, é porque essas colas elas são muito pouco versáteis e elas têm limitações, né? Então, quais são os pontos negativos de você usar a cola de fusão? Primeiro ponto negativo que eu considero importante é o tempo de secagem e o tempo de cura, tá? Essas colas de fusão, elas têm um tempo de secagem longo, tá? E um tempo de cura mais longo ainda, tá? Essas coisas, elas estão correlacionadas, mas existem aí dois momentos da cola, né?
O tempo de secagem é aquele tempo que você pode já pegar na peça e pôr no lugar, mexer com a peça em si, sem que a peça esteja amolecida, sem que ela desmonte, sem que corra cola, né? Esse é o tempo de secagem. E numa cola de fusão, isso pode levar entre 5 a 20 minutos, dependendo do tipo de cola que você usa, né? É um tempo prolongado, é uma reação química importante, então é uma reação química que exige algum tempo aí trabalhando. E tem o tempo de cura. O que é o tempo de cura? O tempo que a gente chama de tempo de secagem é o tempo que a cola vai fazer efeito, aqueles efeitos que a gente vê, que a gente percebe, né? O tempo de cura é um tempo que a cola ainda está maturando ali, tá? Mas a gente não percebe mais, assim, não está mais sobre os olhos. Não consigo ler nada! É mais uma questão física e uma questão química, mas ainda é um momento muito importante, porque a cola só vai ter o máximo da resistência dela, o máximo da eficiência dela, quando ela tiver reagido por completo, quando ela tiver o seu tempo de cura total. Esse tempo de cura é muito longo nesse tipo de cola, tá? Então, assim, se você estiver usando as colas mais fininhas, como a Tamiya extra fina, como a cola da Banzai, tá? Esse tempo de cura está girando aí em torno de 12 horas, mais ou menos, dependendo das circunstâncias, né? Peça, temperatura, umidade do ar, todas essas coisas podem influenciar o tempo de cura, tá? Se você está usando uma cola um pouco mais espessa, uma dessa da Revel com biquinho, uma cola mais grossa, esse tempo pode ser de mais de 24 horas. Tá? Então significa que entre 12 e 24 horas aquela cola ainda está reagindo. Tá? Então pode acontecer da sua peça soltar, da sua peça fraturar, da sua peça sair do lugar, de escorrer um pouquinho de cola, ainda nesse período de cura, nesse longo período de cura. Tá? Isso torna a montagem menos acelerada. Tá? Então você tem que prestar atenção se você usa esse tipo de cola, se você gosta desse tipo de cola, você tem que ser um modelista mais pé no freio, você tem que ir com um pouquinho mais de calma, né? Porque você tem que dar tempo da cola atuar. Outro ponto negativo das colas de fusão, que pode ser algo importante para você. Essas colas, elas só funcionam plástico com plástico, tá? Quando você tem contato plástico com plástico, poliestireno com poliestireno, você vai ter o funcionamento dessa cola. Se você estiver usando qualquer outro tipo de material, madeira, resina, tecido, metal, qualquer tipo de material que não seja o poliestireno, e acredite, isso é relativamente comum no plastimodelismo, ter efetividade com essa cola. Essa cola não cola outros tipos de materiais que não sejam poliestireno, tá? E digo mais, se você estiver usando poliestirenos diferentes, tá? A gente chama o plástico do kit de poliestireno, mas existem mais de 1000 resinas no mundo que ganham o nome de poliestireno, isso catalogado, tá? Se você estiver usando poliestirenos de resinas diferentes, você pode não ter a reação de cola que você gostaria que tivesse, porque na verdade você está usando polímeros semelhantes, mas não são exatamente iguais. Tá? Quando que isso pode acontecer, por exemplo? Quando você estiver adaptando um kit, por exemplo, usando peça de um outro kit no seu, né? Tá lá usando um plástico verde, colando com plástico cinza, né? Não é a cor que determina a qualidade do poliestireno, mas pode ser um indicativo aí de que você não está trabalhando com o mesmo poliestireno e você pode ter surpresas desagradáveis. Às vezes funciona, porque a indústria de plastimodelismo, eles estão sempre mais ou menos ali no meio termo, usando sempre os mesmos produtos, mas você pode ver que você pode ter uma surpresa desagradável tentando fundir poliestirenos aí de origens diferentes. E você vai perceber também ao longo das suas montagens, quando você estiver experimentando novas marcas e buscando coisas diferentes, você vai sentir bastante diferença de um plástico para o outro. Então não dá para dizer que é tudo plástico igual.
tá? E digo mais, tem mais um ponto negativo nesse tipo de cola que deve ser levado em consideração. Quando a gente fala plástico com plástico, tá? Isso inclui a camada de tinta entre as peças, tá? Então, quando você tiver que colar essas peças, o ideal é que você esteja colando essas peças sem que haja pintura no seu kit ainda. Ou, se você estiver colando peças pintadas e você optar por esse tipo de cola, você precisa ficar atento e você precisa remover a tinta de onde haverá os encaixes da peça, tá? Porque se tiver aquela camadinha de tinta ali entre uma peça e outra, sua cola vai perder bastante efetividade e ainda vai dar uma maltratada na sua pintura. Então, fique esperto com isso daí, tá? Se for peça pintada, limpa os encaixes, tá? E encaixa suas peças aí bonitinho. Agora vamos falar de uma outra família de colas para plástico modelismo. Essa que é a cola mais democrática e a mais fácil da gente usar dentro do plástico modelismo, que é a cola de cianoacrilato. O que é isso? Cianoacrilato é o famoso Super Bonder. Pode chamar de cianoacrilato, pode chamar de Super Bonder, pode chamar de Bonder, tá? Pode chamar de Super Cola, tá? É o famoso cianoacrilato. Essas colas, elas são muito fáceis de serem achadas por aí, tá? Compre em supermercado, em boteco, em casa de material de construção. Tem cola específica para modelismo, mas pode ser o tubinho de cola normal, o tubinho do caixa do boteco, o tubinho da barraquinha na porta do metrô, né? Cianoacrilato, ele é basicamente tudo igual. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Qual que é o lance do cianoacrilato? O cianoacrilato, ele é um material basicamente inerte em relação à superfície da qual ele reage, né? Ele é uma resina autopolimerizável, ou seja, ele é uma mistura de coisas que tem uma tendência de secarem e endurecerem sozinhos. Ele não precisa encontrar com o plástico da superfície nem nada, ele vai reagir por conta própria. Ele reage com aquela reação famosa conhecida como reação ácido-base, tá? Lembra as equações lá da química do segundo ano do colegial, né? Que você tinha lá que balancear a equação do seu diabo, que você falava, nunca vou usar isso aí, tá? É essa reação que o cianoacrilato utiliza, tá? É uma reação que tem como catalisadores, né, como seus agentes de secagem, o oxigênio e principalmente a água. E ele reage por conta própria, então significa que ele não está ligando para a superfície da qual ele está sendo depositado, tá? Então, o cianoacrilato, ele não ataca o plástico, tá? Pelo menos espera-se que ele não ataque o plástico. Ah, bom. Ele é uma resina feita basicamente de acrílico. Acrílico, imagina um acrílico, né? A tabela de basquete, a janela do avião, o vidro do relógio. Esse acrílico que você conhece, tá? Aquele plástico transparente. Ele é basicamente aquele plástico transparente solvido em um solvente bastante forte que mantém aquele acrílico líquido. E a partir do momento que ele começa a fazer a reação e aquele solvente vai embora, o acrílico ele tende a voltar à sua forma sólida. Esse processo de secagem ele perde muita massa, tá? Ele evapora, ele perde muito do seu volume, dependendo aí da resina, entre 2 a 6 vezes do seu volume ele perde no processo de endurecimento. E é aí que está a chave da eficiência do cianoacrilato. Porque conforme ele vai endurecendo e ao mesmo tempo ele vai perdendo o seu volume,
ele vai aderindo na superfície e tracionando a superfície. Ele agarra a superfície assim, entendeu? Ele vai retraindo na superfície e segurando a superfície por tração, tá? Essa é basicamente o funcionamento do cianoacrilato. Como ele é uma molécula muito fininha, ele consegue entrar nos interstícios, nos vales da superfície, aquelas ranhurinhas microscópicas que a gente não vê. E ele endurece lá dentro e ele traciona tudo aquilo ali junto para ele, conforme ele vai perdendo o volume dele. Então, significa que ele é uma cola que é bastante versátil. Quais que são os pontos positivos de você usar cianoacrilato nos seus kits, tá? Primeiro, é a cola democrática. Chiquito, dá para fazer um kit inteiro usando somente cola de fusão? Não. Não dá para usar. Não dá para fazer, tá? E fazer um kit inteiro só com cianoacrilato? Até dá. Até dá. Eu não vou cravar que dá porque tem um detalhezinho que a gente já vai falar ainda hoje. Mas você consegue fazer todo kit, todo modelo praticamente usando apenas colas de cianoacrilato. Outra vantagem, ele tem tanto a secagem quanto a cura dele. Ele também tem esses dois estágios, mas os dois são bem rápidos, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um rótulo de uma cola fina, deixa eu ver se tem o tempo aqui. Instantâneo, baixa viscosidade. Não, também não tem. Errou! O tempo de secagem do cianoacrilato é algo em torno de 10 a 30 segundos, né? 30 segundos aí estourando. Algumas colas demoram mais para secar, mas essas que demoram mais de 30 segundos, ela já tem aditivos de retardamento de secagem. Então, ela em estado natural vai secar entre 5 e 30 segundos, dependendo da viscosidade, dependendo de quão viscosa é a sua cola, e a gente vai falar isso ainda no vídeo de hoje. E a cura dela também é bem rápida, tá? Algo em torno de 5 a 10 minutos, ela já está totalmente inerte, ela já está totalmente reagida com a superfície, ela não vai mais reagir com mais nada depois desses segundos aí. Então ela tem uma secagem bastante rápida, então ela dá bastante eficiência para você, na hora de você montar seus kits, te dá uma dinamicidade maior na montagem dos kits. Eu gosto muito de usar cianoacrilato quando a gente está fazendo aula, por exemplo, porque a aula rende bastante, a gente consegue colar bastante coisas, tá? O cianoacrilato, ele reage com quase todas as superfícies das quais a gente costuma lidar no plástico modelismo, tá? Então ele cola plástico com plástico, plástico com metal, plástico com resina, metal com resina, plástico com tecido, plástico na mão do modelista, cola o modelista na bancada, cola o modelista um modelista no outro. Ele não quer saber de nada, assim, onde cair o cianoacrilato vai pegar. Inclusive, tá? Incluindo aí peças pintadas. Porém, vou fazer uma observação aqui. Aquele lance de você limpar os encaixes da peça para colar não é mais obrigatório quando a gente fala de cianoacrilato, mas ainda continua interessante, tá? Então tem esse hábito de limpar os encaixes da peça e fazer que as peças, o plástico em si ou as superfícies em si se tocarem sem a camada de tinta entre eles. Tá bom. Então é uma tinta Errou! bastante versátil, não ataca o plástico, né? Pelo menos a grande maioria dos cianoacrilatos não ataca o plástico, não mancha a pintura, tá? Então tem essa vantagem bacana aí, tá? Além disso, a gente consegue encontrar no mercado
alguns aditivos para serem usados com cianoacrilato que não existem para as colas de fusão, tá? Então, por exemplo, existem os ativadores de cianoacrilato. Eu tenho um na mão aqui. Ativadores de cianoacrilato. O que um ativador de cianoacrilato faz? Ele acelera o processo de secagem. Então, você vai ver assim, você vai se deparar com momentos da sua vida em que uma cola secando em 10 segundos é tempo demais. Talvez você precise de um ativador de cianoacrilato. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá? Vai por mim, esse dia vai chegar. E além do ativador de cianoacrilato, existem também os removedores de cianoacrilato. Tem um aqui bonitinho, esse aqui é da PR Colors, nosso amigo Paulo Raven. Os removedores de cianoacrilato, eles são solventes de cianoacrilato, ou seja, o cianoacrilato ele não é necessariamente uma colagem definitiva, você consegue reativar ele, você consegue retirar ele da peça utilizando o removedor de cianoacrilato. Que demais! Então deu aquela babadinha de cola aqui, aquela manchinha de cola. Se for numa cola de fusão, você vai ter que lixar, fazer funilaria. Se for com uma cola de cianoacrilato e você tiver um removedor de super bonder, você consegue remover o excesso da sua cola só utilizando o removedor de super bonder. Poxa, então, por que a gente não usa só o cianoacrilato? Então, se ele é tão maravilhoso. Se tem vantagens, também tem desvantagens. Então, vamos às listas de desvantagens. Por que a gente não usa somente o cianoacrilato para fazer as montagens? Primeira desvantagem importante. O processo de colagem da cianoacrilato pode gerar uma colagem não tão resistente. Tá? Lembra que eu falei cola de fusão em lugares estruturais? Tá? Justamente o cianoacrilato, ele não é uma solda, ele é uma resina que vai unir as duas peças do kit. Essa resina, ela é muito dura, e dureza não é significado de resistência. Muito pelo contrário, o fato dela ser muito dura, ela racha demais, ela não tem elasticidade suficiente, ela trinca, ela racha, ela cede com facilidade. Então, as colagens com colas de cianoacrilato tendem a ser mais fracas do que uma cola de fusão. Não chega a ser assim um problema, fiz um kit de cianoacrilato, cheguei na vitrine e ele estava todo desmontado. Bom. Não é bem por aí também, tá? Mas pode acontecer de algumas peças se soltarem, ou então algum serviço seu de funilaria, de tampar buraco, de juntar peça, com o tempo ceder, principalmente se estiver rolando tensão aí no meio do caminho. Então o cianoacrilato é uma cola que perde em resistência e eficiência para a cola de fusão. E quanto mais rápido a secagem, menor vai ser essa resistência. Tá? Então quanto maior o tempo de secagem da cola que você estiver usando, melhor ela cola. Tá? Presta atenção nessa dica, porque essa dica vale para todos os tipos de cola, inclusive cola de fusão. Tá? O tempo de secagem influencia na resistência da colagem. Outro aspecto negativo do cianoacrilato é o famoso vapor de bonder. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu uso um CDzinho para ser aplicador de cola. E se a gente reparar, temos as gotinhas de cola, mas em volta das gotinhas de cola nós temos uma neblina aqui, uma poeira, e não é uma poeira de sujeira, porque você passa a mão, ela não sai. Esse é o vapor de cianoacrilato, tá? Quanto mais você utiliza o cianoacrilato em quantidade, mais ele libera esse vapor, e esse vapor mancha a superfície. Se manchar um kit que está sendo montado ainda, que não passou por primer, pintura, por nada, não tem problema. Mas esse é o principal fator pelo qual a gente tem que tomar muito cuidado em não usar colas de cianoacrilato em peças transparentes. Você não cola para-brisa de carro ou canopy de avião com cianoacrilato por causa disso, porque o cianoacrilato pode manchar as suas peças, principalmente se a colagem gerar um ambiente fechado ali, um lugarzinho restrito para aquele vaporzinho que não consegue sair da onde ele está. Então,
Esse é o motivo que eu falei que a gente tecnicamente não consegue usar somente o cianoacrilato com o kit inteiro, porque se o seu kit tiver transparência, vidro, janelinha, etc., você vai precisar de um outro tipo de cola. Tem também um terceiro tipo de cola, que é bastante importante no plastimodelismo, que envolve esse lance aí de você não poder usar colas de fusão, nem colas de cianoacrilato em transparências. Acho que eu não falei isso daí, né? Mas também não se usa cola de fusão em transparência de jeito nenhum. Cianoacrilato tem até uns macetes para usar, mas também não é recomendado. Então, se a gente não usa cola de fusão, nem cola de cianoacrilato, cola de contato, o que a gente vai usar então? A gente vai usar cola branca. Cola branca? Cola branca, cola branca. Pode ser uma cola branca específica para hobby, como essa daqui da Testa bonitona, mas cola branca é cola branca, então pode ser uma cola Prit, uma cola Tenaz, tá? Essas duas coisas são tecnicamente iguais. É verdade. Tá? Cola branca com a arroba lá do estojo de artes da sua filha, né? Tem que ser filha, porque se for filho, seu filho já perdeu o tubo de cola a essa altura do dia, tá? Sua filha guardou o tubo de cola melhor, você vai lá, rouba o tubo de cola dela ou compra na papelaria bonitinho, cola branca. As colas brancas, elas são feitas basicamente de PVA. Elas têm uma tendência de secar e se tornarem transparentes, quase que invisíveis. Olha que legal! Principalmente se você conseguir controlar bem a quantidade de cola que você vai colocar na superfície. Tá? São colas que têm muito poucos agentes químicos dentro dela, então é uma cola que você sabe que não vai atacar a pintura, não vai atacar o plástico. Ela tem uma boa resistência também. Tá? Por que a gente usa a cola branca somente em momentos bastante específicos? O pessoal costuma dizer que a cola branca é fraca, mas isso é uma mentira. Mentira! Tá? Isso aí não é verdade. A cola branca ela não é fraca. A cola branca ela é lenta, ela demora para secar. O processo de secagem dela, o mecanismo de aderência dela é bem parecido com o processo lá da cianoacrilato, tá? Só que às vezes ela está imersa em um solvente poderoso, o solvente dela é água, então ela vai perdendo a água vai evaporando e conforme ela vai evaporando ela vai se solidificando e ela fica até que bem resistente. Tá? As colas brancas são fortes, tá? Você consegue, por exemplo, pregar um azulejo na parede usando cola branca, né? Você consegue fazer trabalhos de marcenaria com cola branca. A questão é o tempo de secagem. Como é água, não tem nada muito químico, nada muito volátil lá dentro, ela demora um pouco para secar. Tá? Então, demanda um descanso, você tem que amparar bem a peça da qual você está colando, né? Não dá para sair colando um monte de coisa por aí. Tá? Então, por isso que a gente não usa num kit inteiro, por exemplo. Seria um trabalho muito exaustivo, muito maçante usar colas brancas o tempo todo. Mas é importante você ter cola branca, porque a cola branca ela vai te fazer esse serviço aí de colar as transparências, inclusive alguns macetes de criar novas janelas com cola branca, né? A resina dela, se você consegue modelar ela, você vai vendo que ela vai se tornando uma resina transparente, ela pode fazer pequenas lanterninhas, pequenas janelinhas, pequenos, enfim, pequenas áreas envidraçadas, você consegue fazer esse efeito com cola branca. Eu falei que eu ia dar mais um tipo de cola, mas na verdade eu vou dar mais 2 tipos de cola. Então a gente vai falar num total de 5 tipos de cola hoje. Nice! A quarta cola eu quero trazer é uma cola que eu particularmente uso pouco. Tô sem nenhuma aqui, inclusive, para mostrar. Mas é muito comum entre os modelistas, principalmente os modelistas mais experientes. Então, de repente, se você vai estar num grupo, você vai estar numa conversa aí, você vai ouvir essa palavra, você não vai entender direito o que é. Então, eu já vou cantar essa bola para você. Estou falando da cola Jet. O Jet não é uma cola para plastimodelismo. O Jet é uma cola para dentistas. Olha só! O Jet ele é uma resina autopolimerizável também. O que mais era uma resina autopolimerizável?
cianoacrilato, lembra dele? Também era uma resina autopolimerizável, tá? A gente usa, na verdade, um dos componentes do JET. O dentista, quando ele vai fazer algum serviço nos nossos dentes, colar alguma coisa, né? Ele usa uma combinação da resina autopolimerizável junto com uma resina espessante. Ele joga um pozinho lá dentro, porque o JET ele é muito fininho, então ele joga um pozinho lá que é, na verdade, o espessante da cola para dar um pouco mais de resistência, tá? Mas lembrando que ele está tratando de coisas dentro da boca e os dentes sofrem muito estresse, né? A gente mastiga muita coisa dura na vida. Quando a gente fala só de kit, a gente pode dispensar o pozinho do JET e pensar somente no JET líquido, na garrafinha do JET líquido. Ele é uma resina autopolimerizada. Então o que ele tem lá dentro, ele tem uma resina também transparente e é uma resina bastante forte, porque é para trabalhar nesses ambientes desagradáveis que é a boca humana. Uma resina bem forte. Para você manter uma resina bem forte, líquida, solvida, você precisa também de um solvente bastante forte. Então o solvente que mantém o JET líquido é um solvente bastante forte, bastante reativo, bastante volátil. Ele mantém essa resina líquida, né? E essa resina também é uma forma de polímero, tá? Então o JET ele vai funcionar por um princípio muito semelhante ao do cianoacrilato. A partir do momento que você aplica ele na superfície, em contato com o oxigênio, ele começa a evaporar, ele começa a perder muito do seu volume, boa parte do seu volume, e o que sobra ali da resina começa a polimerizar, começa a cristalizar. E cristaliza numa resina que é bastante forte, né? Então o JET ele tem bastante resistência, tá? E o JET ele ainda vai trabalhar com um segundo aspecto bastante curioso. Não falei que a resina do JET é uma resina bem forte, é uma resina bem dura, tá? E que para manter essa resina líquida você precisa de um solvente bem forte. Então vamos lá. O solvente que mantém a resina do JET solvida também ataca o plástico, né? Mas é aquele ataque bom, igual a cola de fusão. Então, além dele virar uma resina polimerizável, ele também vai amolecer o plástico e misturar tudo nessa bagunça. Vai ficar uma solda ali, que é uma mistura de JET com plástico derretido, e faz uma colagem bastante interessante. É uma cola, então, que mescla os dois métodos principais de secagem de cola que a gente viu hoje. Que demais! Né? Tanto o método de colagem por tração, quanto colagem por fusão. É uma cola que mistura os dois tipos de coisa. Tá? Qual que é, então, o ponto negativo? Por que Chiquito, por exemplo, não usa JET? Porque é chato de arrumar, você precisa ter o seu dentista ou conhecer algum dentista para arrumar para você. Não é uma coisa que circula livremente, você entra na lojinha ali e compra. É meio chatinho de arrumar JET. Quer dizer, às vezes não. Tá? E é uma cola boa, mas apesar aí do sistema misto de colagem, ela não, na minha opinião, ela não vale assim tanto esforço, tá? Mas é uma opinião minha. Tem gente que adora JET e eu particularmente não vejo problema nenhum em trabalhar com JET, né? Se a pessoa gosta, se a pessoa consegue arrumar JET com facilidade, trabalhe com JET e seja feliz. E existe um produto novo, não tão novo assim, mas que está circulando aí entre os modelistas, que também não é um produto de modelismo, mas o pessoal tem conseguindo ótimos resultados com esse produto. Eu também ainda não tenho ele aqui para testar, mas pessoas gabaritadas o suficiente já testaram para poder dizer aqui que é a tal da solução preparadora para canos. Tá? Vamos pôr aqui um potinho da solução preparadora. Pro solução preparadora. Temos as duas marcas aí, temos da Tigre e da Manco, né? Você encontra em lojas de material de construção. E é um produto que também, antigamente, ele era feito à base de tolueno, hoje ele não é mais feito à base de tolueno, tem outros agentes químicos responsáveis ali pela ação, mas ele basicamente ele amolece o plástico, ele serve para amolecer o cano, para você aumentar
melhorar o processo de solda dos canos. Depois você vai fazer uma solda quente, os canos de PVC, né, os canos de plástico. Mas ele é um solvente também, ele acaba atacando o poliestireno. Então ele vai funcionar mais ou menos ali da forma que trabalha as colas para plástico, as colas para fusão. Então é uma cola de fusão, tá? Relativamente eficiente, tá? E ao contrário do jet, é tranquilo de achar, é baratinho. Você vai numa casa de construção, você vai pagar uns 20 e tantos reais num potão aí. Uhul! Vai ter cola por bastante tempo, tá? Um dia eu trago uma cola dessa aqui, a gente faz um teste em alguma das lives ou em algum vídeo aqui, tá bom? Tá bom. E o que falar sobre as diferentes formas de comercialização das colas, as diferentes texturas, as diferentes viscosidades da cola. É comum, então, por exemplo, a gente encontrar colas de cianoacrilato com viscosidades diferentes. Estou aqui com duas colas da Tecbond, uma marca nacional muito legal, a 725 e a 793. São colas que possuem viscosidades diferentes. Uma tem a viscosidade baixa, ou seja, ela é bem líquida, ela é bem ralinha. Tem a 793 que ela tem uma viscosidade média, ela já é uma cola mais parecida, por exemplo, com uma cianoacrilato tradicional de tubinho, né? Os tubinhos vêm geralmente as colas médias, né? Nas colas de fusão nós temos também aqui, ó, a tradicional cola da Tamiya extra fina, uma queridinha entre os modelistas. E a própria Tamiya ainda tem uma cola que é a cola média. Deixa eu tirar ela aqui. A cola média, que é a tampa branca, ela é um pouquinho mais grossa. E você ainda tem a tampa laranja, que ela já é bem mais gelatinosa. O que são então essas diferentes viscosidades da cola, tá? Em algum momento você vai ter que lidar com alguma viscosidade diferente. Se você está precisando comprar uma cola só para fazer seus primeiros kits, tá? Você vai ali para a viscosidade média, não vai nem tanto para um lado nem tanto para o outro, vai resolver a maioria dos seus problemas, tá? A gente usa colas de baixa viscosidade, ou seja, colas bem fininhas, colas bem líquidas, em duas situações, tá? Primeira situação, quando a gente precisa que a cola haja dentro de fendas por capilarização, tá? O que é capilarização? Presta atenção que eu vejo as pessoas usando esse termo de forma errada, tá? Presta atenção. Capilarização vem do termo dos nossos capilares, né? Que são as menores divisões de nossas veias e artérias nas extremidades do corpo, que são tão fininhas que parecem um fio de cabelo, tá? Vem daí o termo, a capilaridade. Então, quando a gente fala que a cola age por capilaridade, é que ela consegue pegar uma fenda que está tecnicamente unida e penetrar nessa fenda, tá? Ela tem viscosidade suficiente para escorrer em pequenos buracos, em pequenas fendas, em pequenas emendas. Se você põe uma cola muito grossa em cima de uma fenda, a cola não desce, a viscosidade dela, a tensão superficial dela, mantém ela presa na superfície. Então, se você precisa que a cola penetre em um buraco, em uma fenda, em uma junção, você precisa usar uma cola fina, uma cola que tenha textura para penetrar nessa fenda. Mas você pode estar precisando de absolutamente o contrário, você está querendo tampar aquela fenda e não penetrar ela, você está querendo fechar uma fenda. Então aí você vai ter que usar o princípio inverso, você vai ter que ir para uma cola um pouquinho mais grossa, que não escorra por aquela fenda, que a tensão superficial dela segure ela no topo daquela fenda. Então por isso que existem as colas mais grossas. A viscosidade das colas também influencia no tempo de secagem, tá? Então, se você precisa de uma secagem muito rápida, tanto para cianoacrilato quanto para cola de fusão, se você precisa de velocidade, você vai optar pelas colas de viscosidade mais baixa, as colas mais líquidas, mais finas, porque elas secam mais rápido, tá? Mas lembra daquilo que eu falei já, quanto mais rápido o tempo de secagem, mais frágil fica a colagem, tá? Então, se você precisa aumentar o tempo de secagem, ou para manter uma estrutura mais resistente, ou porque você de fato
você está colando uma peça da qual você vai precisar exercer alguma manobra, né? Às vezes acontece, você chegou com a peça no lugar, ali você tem que acertar a peça no lugar, ela não pode secar na hora. Se você está numa situação dessa, é mais interessante que você utilize as suas colas mais grossas, né? De viscosidade alta. E quanto aos modais de cola, então eu separei aqui na bancada, eu tenho 3 modais diferentes. Uma cola tradicional de tubinho, tá? Uma cola com aplicador e uma cola com pincel. Como que a gente trabalha com esses 3 tipos de cola? Bom, as colas com pincel, vamos começar por elas, tá? As colas líquidas já vêm com pincel. Algumas não vêm, é o caso, por exemplo, da Banzai, que a gente tem que arrumar um pincelzinho para elas, tá? De preferência um pincelzinho vagabundo, para você não estragar teu pincel bom dentro da cola. Ah, bom. Tá? Então, a forma de usar essas colas são bem simples. Você aproveita o próprio pincel, você vai passar a cola onde há contato entre as peças. Quando a gente usa as colas de tubinho, as colas de bisnaguinha, tudo mais, tá? A gente não tem muito controle sobre a saída aqui do bico dela, tá? Então o ideal é que você tenha uma superfície como eu tenho aqui, um CDzinho velho, tá? Você abre sua colinha e põe uma gotinha aqui na superfície. E aí você vai transportar essa cola para a superfície. Você pode usar um palito de dente como transportador de cola, né? Improvisado, tá? Porque a madeira nunca é o recomendável para trabalhar, principalmente com cianoacrilato, tá? Mas numa forma improvisada pode ser. A madeira ela é muito porosa, tá? Ela acaba chupando a cola para dentro dela e ela contém muita água na celulose dela e ela acaba afetando a reação da cola. Então, o palito de dente é só um quebra-galho, mas o ideal é que você faça um aplicador de cola para você. Eu vou dar um exemplo aqui de um aplicador de cola que eu mesmo fiz. Então esse é um aplicador de cola que eu mesmo fiz. É um cabo de estilete com uma ponta metálica. Essa ponta metálica pode ser um alfinete, um prego, um perfil metálico, qualquer coisinha aí que você tiver que seja fininho e de metal. Tá? Se você puder ainda dar uma dobradinha na ponta dele, tá? O metal é sempre o mais recomendável para a gente usar com cola, tá? Ah, mas Chiquito, eu não tenho, eu estou começando agora, eu não tenho um cabo de estilete sobrando para fazer um aplicador de cola. Bom, eu tenho um outro aqui que eu fiz com Durepox. Então eu peguei um alfinete, né? Tá bem sujinho aqui, a gente pode dar uma limpada nele aqui assim. Pronto, tá? Peguei um alfinete e fiz um cabinho de Durepox para ele, tá? Aqui você já tem um aplicador de cola eficiente para você. Olha que legal! E o último modal que você pode encontrar aí, uma cola que eu particularmente acho bastante interessante, eu gosto de usar esse tipo de cola. É o caso dessa Contacta Profissional da Revell, que ela possui um bico, tá? Essa cola você pode usar diretamente no seu kit, tá? Mas eu recomendo que você teste antes, tá? Porque essas colas são muito comuns de entupir. Então você vem aqui na superfície do CDzinho, vê se ela está correndo bem, tá? Se ela estiver correndo bem, você pode usar ela ali diretamente no seu kit. Eu peguei uma outra aqui, né? Eu estava usando essa aqui, eu peguei uma outra, tenho uma segunda, e essa daqui está entupida, né? Justamente para mostrar este problema. É muito comum dessas colas entupirem, tá? Esse biquinho entope muito, tá? Então, você precisa ter um alfinetezinho, alguma agulhinha bem fininha que entre ali para desentupir. Se você fizer muita força, você pode acabar desentupindo, mas vai sair uma jatadona de cola aí, tá? Então,
você precisa ter alguma ferramenta para entupir, para desentupir, né? Eu pego aqui, né? Tem um pessoal aí que usa fogo para desentupir. Eu não uso, é muito perigoso. Aham, sei. Usar fogo para desentupir cola, né? E botar isso no YouTube, né? Eu não faço isso não. Eu venho aqui, ó, pego minha agulhinha, enfio aqui dentro do buraquinho, tá? Desentupo bem a cola aqui, né? Tá? E venho aqui, tá? E ela já, tá vendo, ó? Já desentupiu, tá vendo? Não vou ensinar o pessoal a ficar botando fogo em cola inflamável aqui no YouTube, né? Quer dizer, às vezes não. Então, use sua agulhinha. Uma última dica aqui pra gente encerrar esse vídeo. Se você quer fazer um aplicador desse bem baratinho, vou te ensinar. Vai na feira próximo fim de semana, vai na barraca do paneleiro e compra desentupidor de boca de fogão. Você já vai ter o seu aplicador aí por uns míseros R$2 ou R$3 cada um. Porra! Tudo isso? Fechou? Então eu vou encerrar esse vídeo sobre tipos de colas. Vou encerrar ele por aqui hoje, tá? Nas próximas aulas a gente vai ensinar as aplicações das colas, tá? E a gente vai dar sequência aí nos primeiros passos do projeto para você ir andando aí em relação ao seu kit, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante esse canal ter cada vez mais inscritos, tá? Compartilha esse vídeo aí com os colegas, com a turma, com o pessoal que monta kit junto com você. O pessoal que está começando, vamos mostrar esse curso para a galera aí, vamos formar novos modelistas. Lembrando que a gente está aqui na luta de lançar toda terça-feira um vídeo novo para você aqui no YouTube, combinado? E se você gosta do canal, você quer ver mais vídeos como esse, o canal te ajuda, o canal te mantém inspirado, te mantém ativo, você gosta do Chiquito, você gosta de ver o vídeo do Chiquito para odiar ele, não tem problema. Venha ser um padrinho do blog do Chiquito. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e venha ser um padrinho, venha ajudar a gente a manter a luz acesa, a internet paga, comprar fumo, cachimbo, né? Você ajuda o Chiquito a te ajudar no seu hobby, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esqueça das lives, todas as quartas e sábados, aqui no YouTube, todas as segundas e quintas no Instagram, vídeos novos todas as terças-feiras. Vou ficando por aqui, tchau YouTube! Conheça o curso de plastimodelismo do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência lecionando plastimodelismo e treinando modelistas para competições. Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos. Aprenda plastimodelismo montando seus kits, sempre com aulas presenciais para a cidade de São Paulo ou aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios e o que mais você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas e figuras. Aulas com horário marcado. Mas atenção, as vagas são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito. 14 anos lecionando o plastimodelismo.